Orgasmo é uma palavra que todo mundo conhece, que muitos buscam, mas que poucos realmente compreendem a fundo. O que acontece no nosso corpo quando temos um orgasmo? Por que algumas pessoas têm facilidade de ter orgasmo e outras não? Existe diferença entre o orgasmo feminino e o masculino? E o que a ciência, de fato, tem a nos dizer sobre essa, que é uma das experiências mais intensas e prazerosas do ser humano? Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a doutora Franciele Minotto, sou ginecologista, sexóloga e mestre em ciências médicas. E hoje, nesse vídeo, vamos conversar sobre um assunto que, por incrível que pareça, ainda é cercado de mistérios, dúvidas e, infelizmente, muita desinformação: o orgasmo. Pode parecer uma pergunta boba, mas não é. Se eu pedisse para cada uma de vocês definirem o que é um orgasmo, provavelmente teríamos dezenas de respostas diferentes. É uma explosão, um alívio, um pico de prazer, e todas essas sensações são válidas. Mas, do ponto de vista médico e fisiológico, o orgasmo é um evento muito bem definido. De forma bem direta, a ciência define o orgasmo como o clímax da excitação sexual. É o momento em que o corpo libera toda a tensão sexual e neuromuscular que foi acumulada durante a fase da excitação. Essa liberação acontece através de uma série de contrações musculares rítmicas e, muito importante, involuntárias, que ocorrem principalmente nos músculos da região pélvica. Essas contrações são acompanhadas de uma sensação intensa de prazer, que é mediada pela liberação de uma cascata de neurotransmissores e hormônios no cérebro. Como veremos mais adiante, é fundamental entender que, embora a gente sinta o orgasmo de forma muito física, ele é um fenômeno psicofisiológico, ou seja, ele acontece tanto no nosso corpo quanto na nossa mente. Para visualizar melhor, podemos pensar no ciclo de resposta sexual proposto por Master e Johnson. Ele tem quatro fases: excitação, platô, orgasmo e resolução. O orgasmo é o pico, o ponto mais alto desse gráfico. É um evento breve, mas extremamente complexo e que envolve o corpo todo, desde os genitais até o cérebro. É justamente por essa complexidade que precisamos entender a nossa anatomia. Falar de orgasmo sem falar de anatomia é como tentar ensinar alguém a dirigir sem mostrar o carro. Conhecer as peças e como elas funcionam é o primeiro passo para ter controle sobre a experiência. E as duas estruturas que são as protagonistas do orgasmo são o clitóris e o pênis. E claro que, por estarmos numa plataforma de mídia social, eu não vou poder mostrar figuras e falar profundamente da anatomia por questões de censura. Comecemos pela anatomia feminina e pela estrela do prazer feminino, que é o clitóris. Esse órgão, por muito tempo, foi ignorado e até mal compreendido, principalmente pela medicina. O que a maioria das pessoas conhece como clitóris é apenas a pontinha do iceberg, literalmente. Essa parte externa, visível, que fica acima da uretra, é apenas a glande do clitóris. A verdade é que o clitóris é um órgão grande e complexo, com a maior parte dele localizada internamente.
Clitóris tem um corpo e duas pernas ou ramos que se estendem para dentro da pelve, abraçando a uretra e a vagina. Ele também tem os bulbos vestibulares que ficam ao redor da abertura da vagina e se enchem de sangue durante a excitação, causando um inchaço da vulva. Todo esse complexo é feito de tecido erétil, o mesmo tipo de tecido que forma o pênis. E a única função conhecida do clitóris é o orgasmo. A glande do clitóris, aquela pontinha externa, tem mais de 8.000 terminações nervosas. Isso é mais do que o dobro das terminações nervosas encontradas na glande do pênis. É por isso que a estimulação clitoriana direta ou indireta é, para a maioria das mulheres, o caminho mais confiável para o orgasmo. Agora vamos olhar para a anatomia masculina. O pênis é um órgão mais familiar para a maioria das pessoas, mas também tem seus segredos. Ele é composto por três cilindros de tecido erétil, dois corpos cavernosos que ficam na parte de cima e são os principais responsáveis pela ereção, e um corpo esponjoso que fica embaixo e envolve a uretra, por onde passa a urina e o sêmen. Quando o homem fica excitado, o cérebro envia sinais que relaxam as artérias do pênis, permitindo que o sangue flua e preencha esses corpos cavernosos. O sangue fica preso ali dentro dos corpos cavernosos, causando a rigidez da ereção. A parte mais sensível do pênis é a glande, também conhecida como cabeça, que é a extremidade do corpo esponjoso. Assim como a glande do clitóris, ela é riquíssima em terminações nervosas. É importante notar a homologia, ou seja, a origem embrionária comum entre o clitóris e o pênis. Ambos se desenvolvem a partir da mesma estrutura no feto. Eles são, em essência, versões diferentes do mesmo órgão, ambos especializados em prazer e sensibilidade. Entender essa anatomia é libertador. Para as mulheres, significa entender que o prazer não está perdido ou difícil de encontrar, mas sim localizado em um órgão específico e poderoso. Para os homens, significa entender que a sensibilidade não se resume à penetração, mas a um órgão complexo. E para todos, significa entender que na nossa essência, somos muito parecidos na forma como fomos projetados para sentir prazer. E o centro de comando para tudo isso, a grande central de controle, não é a pelve, está um pouco mais em cima. Recapitulando, nós acabamos de ver que a anatomia genital é fundamental para o orgasmo, mas se os órgãos genitais são os instrumentos, o cérebro é o grande maestro da orquestra. É no cérebro que o prazer é, de fato, percebido e processado. Sem o cérebro, não há orgasmo. Na verdade, é perfeitamente possível que uma pessoa atinja o orgasmo apenas com a imaginação, sem qualquer estímulo físico, o que prova o poder da nossa mente. Graças a tecnologias como a ressonância magnética funcional, hoje conseguimos observar o cérebro em tempo real durante a atividade sexual. E o que descobrimos é que quando o estímulo começa, os sinais nervosos viajam dos genitais pela medula espinhal até chegarem a uma área específica do cérebro chamada córtex sensorial genital.
É aqui nessa área que o cérebro registra o toque. Mas a mágica realmente acontece quando outras áreas são ativadas. O sistema límbico, que é o nosso centro emocional, entra em ação. A amígdala, que é ligada às emoções, e o hipocampo, ligado à memória, começam a trabalhar. E é por isso que a sexualidade está tão conectada às nossas emoções e memórias. Conforme a excitação aumenta, o cérebro começa a liberar neurotransmissores e hormônios da glândula hipófise e do hipotálamo. Entre eles estão a dopamina, conhecida como neurotransmissor do prazer e da recompensa, e é ela que dá essa sensação de eu quero mais, que nos motiva a continuar o estímulo. Ela é a grande aceleradora do orgasmo. A ocitocina, também conhecida como hormônio do amor ou hormônio da conexão, é liberada em grandes quantidades durante o orgasmo e promove sentimentos de intimidade, vínculo e afeto. As endorfinas são os analgésicos naturais do nosso corpo. Elas têm um efeito semelhante ao da morfina, aliviando a dor e gerando uma sensação de euforia e bem-estar. E a serotonina e prolactina são liberadas após o orgasmo. Elas têm um efeito de saciedade e relaxamento profundo. A prolactina, em particular, está ligada ao período refratário masculino. Mas talvez o achado mais interessante dos estudos de imagem cerebral seja sobre o que o cérebro desliga durante o orgasmo. As pesquisas mostraram que no auge do clímax, uma área específica do cérebro chamada córtex órbito-frontal lateral esquerdo é praticamente desativada. E sabe o que essa área faz? Ela está associada ao nosso controle racional, ao julgamento e à autoconsciência. O fato é que ela se desligar explica cientificamente aquela sensação de perda de controle, de transe, de estar completamente entregue ao momento. É como se o cérebro, por um instante, nos desse permissão para abandonar a razão e apenas sentir. Resumindo, o orgasmo é uma experiência que começa com um estímulo físico, mas é interpretada, amplificada e transformada em prazer pelo cérebro. Entender isso nos ajuda a perceber por que fatores psicológicos, como estresse e ansiedade, por exemplo, podem ser verdadeiros bloqueadores do orgasmo. Se o maestro, que é o cérebro, não está bem, a orquestra não toca. E falando em bloqueadores, vamos falar agora dos maiores vilões da vida sexual, os mitos. Mito número um, e talvez o mais danoso de todos, a ideia de que o orgasmo feminino verdadeiro acontece apenas com a penetração. A realidade científica é, a grande maioria das mulheres, entre 70 a 80%, não atinge o orgasmo apenas com a penetração. É isso mesmo, 70 a 80% das mulheres não atinge o orgasmo apenas com a penetração. E por quê? Pela anatomia. O centro do prazer, o clitóris, com as suas mais de 8.000 terminações nervosas, muitas vezes não é estimulado de forma adequada durante a penetração. O orgasmo clitoriano não é um prêmio de consolação, ele é a norma fisiológica. Mito número 2, o famoso ponto G.
A realidade científica é a existência do ponto G como uma estrutura anatômica distinta nunca foi comprovada. O que se sente como uma área de prazer na parede anterior da vagina é, muito provavelmente, a estimulação indireta das partes internas do clitóris. Não é um tipo diferente de orgasmo, é um caminho diferente para o mesmo destino. Mito número 3 sobre os orgasmos masculinos. A crença é que os homens estão sempre prontos para o sexo e que o orgasmo é garantido. A realidade científica é: homens não são máquinas. O desejo e o orgasmo masculino são influenciados pelo estresse, cansaço e ansiedade, assim como nas mulheres. A pressão para performar pode ser o maior obstáculo para o prazer masculino. E o último mito de hoje é a ideia de que sexo só é perfeito com orgasmos simultâneos. A realidade científica é: orgasmos simultâneos são a exceção, não a regra. A pressão para sincronizar o clímax gera ansiedade e atrapalha o prazer. O foco deve ser na conexão e na comunicação, não em uma meta de performance. Agora que já desmistificamos os principais mitos sobre o orgasmo, precisamos abordar uma realidade que afeta milhões de pessoas: as disfunções orgásmicas. Se você está assistindo esse vídeo e pensando, tudo isso é muito interessante, mas eu simplesmente não consigo ter orgasmo. Saiba que você não está sozinha ou sozinho e que existe ajuda disponível. Os números mostram que as disfunções orgásmicas são mais comuns do que imaginamos. Entre 10 a 15% das mulheres apresentam anorgasmia, que é a dificuldade persistente ou ausência completa de orgasmo. Até 25% das mulheres relatam dificuldades ocasionais. Entre os homens, de 8 a 11% enfrentam problemas similares. Estes não são apenas números estatísticos, são pessoas reais que merecem cuidado e tratamento adequado. Do ponto de vista médico, utilizamos critérios específicos para diagnosticar as disfunções orgásmicas. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, estabelece critérios claros para o que chamamos de transtorno orgásmico feminino e transtorno orgásmico masculino. Para poder falar de disfunção orgásmica, alguns critérios precisam ser atendidos. Primeiro, deve haver um atraso significativo no orgasmo, ou uma infrequência ou ausência completa de orgasmo, ou até uma redução marcante na intensidade das sensações orgásmicas. Esses sintomas devem estar presentes na maioria das experiências sexuais por pelo menos 6 meses e causar sofrimento clinicamente significativo. É fundamental que esses sintomas não sejam explicados por outros transtornos mentais, por uso de substâncias ou medicamentos ou por condições médicas graves. Também classificamos a disfunção como vitalícia
que é quando ela está presente desde o início da vida sexual, ou adquirida, quando se desenvolveu após um período de funcionamento normal. Ela também pode ser generalizada, que ocorre em todas as situações, ou situacional, que é limitada a certas circunstâncias ou parceiros. A disfunção orgásmica, também conhecida como anorgasmia, raramente tem uma causa única. Na verdade, ela resulta de uma interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e relacionais. Entre os fatores biológicos, temos alterações hormonais, como a menopausa, o uso de certos medicamentos, especialmente os antidepressivos, condições neurobiológicas, diabetes e doenças cardiovasculares. Os fatores psicológicos incluem ansiedade de desempenho, depressão, histórico de trauma sexual, crenças culturais ou religiosas restritivas sobre a sexualidade e problemas de autoestima corporal. Já os fatores relacionais envolvem problemas de comunicação com o parceiro, conflitos no relacionamento, falta de intimidade emocional e técnicas sexuais inadequadas. A boa notícia é que existem tratamentos eficazes baseados em evidências científicas sólidas. Dentre eles, a reestruturação de pensamentos disfuncionais sobre sexo, técnicas de redução da ansiedade, educação sexual e treinamento de comunicação, masturbação dirigida, mindfulness e sexualidade, entre várias outras terapias que, agrupadas, podem levar à melhora de mais de 85% nas pacientes com anorgasmia primária, ou seja, aquelas que nunca tiveram orgasmo durante a vida, desde o início da vida sexual. Nas técnicas de masturbação dirigida, se começa com autoexploração corporal sem foco genital, depois passa para exploração genital e identificação das zonas sensíveis, progredindo para estimulação focada até atingir o orgasmo e depois incorporação do parceiro gradualmente. Nas técnicas de mindfulness, nós vamos usar a meditação focada nas sensações corporais, exercícios de atenção plena durante a atividade sexual, redução da autoobservação crítica, aceitação sem julgamento das experiências sexuais. Também podemos usar a terapia de casal para melhorar a comunicação sexual, resolver conflitos relacionais, exercícios de intimidade emocional, técnicas de estimulação adequada entre o casal. A fisioterapia pélvica também tem seu papel, ajudando nas disfunções do assoalho pélvico, no vaginismo que pode estar associado, na dor pélvica crônica, usando exercícios de Kegel modificado, biofeedback, liberação de pontos gatilho, treinamento da coordenação muscular. E existem também abordagens farmacológicas, mas que têm limitações. Em relação às abordagens farmacológicas, não existe medicamento aprovado especificamente para anorgasmia. O que nós fazemos é um tratamento das condições subjacentes, como depressão, ansiedade, ajuste de medicações que causam disfunção sexual. E usamos do modo que a gente chama off-label, sem estar na prescrição, sem estar na bula do remédio, a bupropiona para anorgasmia induzida por antidepressivos. O sildenafil, ele tem evidências limitadas em mulheres. A terapia hormonal na menopausa, quando está indicada, também pode ser usada para diminuir os efeitos, da falta do hormônio feminino na vagina, principalmente.
A anorgasmia pós-menopausa está relacionada à diminuição de estrogênio e testosterona. Então, quando há indicação e não há contraindicações, nós podemos fazer terapia hormonal. Ajudar também com produtos para lubrificar, para ajudar numa lubrificação mais adequada e adequar as técnicas sexuais para essa época, para essa fase da vida. Agora, a anorgasmia iatrogênica, que é aquela causada por medicamentos, tem estratégia de resolução com redução de dose, troca da medicação, adição de antídotos e fazer, dias, fins de semana, eh, épocas, tirar um pouco a medicação, quando você já um resultado mais efetivo em relação à doença de base. A motivação para o tratamento é um dos fatores do bom prognóstico do tratamento, quer dizer, é um fator que ajuda com que o tratamento seja mais eficaz. Quando a pessoa está motivada para o tratamento, faz os exercícios, se coloca à disposição de ter prazer. Quando o início dos sintomas é recente, também ajuda numa melhora mais rápida. Quando não tem comorbidades psiquiátricas graves, também ajuda na eficácia do tratamento. Quando o relacionamento é de boa qualidade, também ajuda na eficácia do tratamento. Agora, múltiplas comorbidades médicas começa a ter um prognóstico reservado, aquela pessoa que tem muitas doenças crônicas e toma muitos remédios, então a motivação para o tratamento precisa ser maior. É muito importante saber quando procurar ajuda profissional. Se você tem dificuldades orgásmicas que persistem por mais de 6 meses, que te causam sofrimento ou afetam a sua qualidade de vida ou do relacionamento, tá na hora de buscar um especialista. Ginecologista, urologista, sexólogo, psicólogos especializados em sexualidade podem oferecer avaliação e tratamento adequado. A anorgasmia não é uma falha sua, é uma condição médica tratável, assim como qualquer outra. O primeiro passo sempre é quebrar o silêncio e buscar ajuda qualificada. Você merece uma vida sexual plena e satisfatória. Eu sinceramente espero que você saia dessa aula com mais conhecimento, menos mito e principalmente com a certeza de que o prazer é um direito de todos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio e respondo a todos com muito carinho. E a sua dúvida pode ajudar muitas outras pessoas. Se você gostou dessa aula e quer continuar aprendendo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua confiança. É uma honra poder compartilhar com vocês o que eu sei. Cuide-se e até o próximo vídeo. Um grande beijo.